Livro de Josué, capítulo 15. Eu fui despertado por Deus a voltar a esse texto. Eu já estive ministrando sobre esse texto, mas eu não voltei à pregação, mas eu voltei ao texto. Não sei se o que estarei dizendo tem a ver com o que eu já disse em outras oportunidades, mas Deus me atraiu a esse texto, um pequeno texto que fala muito pouco sobre uma mulher, uma jovem mulher, mas que eu quero compartilhar com vocês algumas virtudes na vida desta mulher que falam ao nosso coração, que falam ao coração da igreja. Então, Josué capítulo 15, versículo 16. Josué 15, 16. Todos acharam? Amém? Amém? Disse Caleb: a quem derrotar Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. E esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, ou seja, Caleb. E ela apeou no jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas? E respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu Caleb as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Senhor, abençoe-nos neste momento em que estaremos, ó Deus, em comunhão com a Tua Palavra, pedindo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao coração do Teu povo, a cada um que estão aqui, ó Deus, segundo aquilo que suas vidas precisam ouvir de Ti nesta noite. Pai, assim como eu tenho ouvido, assim como eu estou ouvindo, assim como eu estou recebendo, que eles também ouçam e recebam. Eu te peço nesta noite, meu Deus, venha nos abençoar. Fala conosco, em nome de Jesus. O texto é bastante pequeno e o escritor, ele faz uma narrativa um pouco sucinta, resumida, e até ele vai primeiro aos fatos e depois ele fala de como aquilo aconteceu. Mas nós vemos que aqui envolve três pessoas: Caleb, que foi o companheiro de Josué, um dos homens de Moisés, um dos valentes de Moisés, que independente do povo, que diante da terra prometida, todo o povo, depois de entrar na terra e conhecer as pessoas que habitavam lá, temeram os povos que moravam naquelas terras, que eram homens de grande estatura, e assim eram chamados de gigantes por causa da sua estatura. Então o povo disse: olha, a terra é boa, ela manda leite e mel, mas os homens que moram lá são muito grandes e nós não conseguiremos lutar contra eles. É uma derrota certa. E Josué e Caleb foram que se levantaram com uma voz de ousadia e de coragem em Deus, e dizer: não, nós vamos lá, porque Deus é conosco, é o que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado essa terra. E Caleb, Josué já havia morrido. Caleb então agora estava tomando posse da terra, e a terra que que Caleb havia ficado reservado para, era uma das terras que fazia parte de Judá, uma das melhores e das maiores terras, mas só que agora havia algumas batalhas a terminar. E entre essas batalhas que faltavam, uma delas é contra este povo de estatura grande. Então Caleb, ele faz um desafio. Caleb, ele coloca ali um desafio
para os seus valentes, para os seus homens de guerra, dizendo o seguinte: olha, aquele que lutar e vencer Kiriat Sefer e tomar ele, eu darei a minha filha como esposa. A princípio, a impressão que a gente tem é que ele estava rifando a filha. Não é verdade? Quantos pensaram assim? Sinceramente. Quantos pensaram assim? Poxa, fazer um negócio desse com a filha, né? Porque que parece que ele está querendo ganhar a batalha e usando a filha como prêmio para estimular alguém a ganhar a batalha. Mas não pense mal de Caleb, nós somos assim. A gente tende a pensar mal muito rapidamente. O processo é outro. Caleb estava selecionando o melhor homem para a sua filha. Porque ele já estava eliminando ali quem? Os covardes, os medrosos, os preguiçosos, os que não querem nada com a batalha. E estava dando a ela, certamente, um homem que seria forte, corajoso e um homem temente a Deus. Porque aqueles que iam à frente, iam em nome do Senhor. Então, Caleb, ele não estava sendo um homem nesse sentido, pelo contrário, ele estava sendo sábio. Eu quero dar uma paradinha aqui para a gente pensar. Às vezes nós temos que ser sábios e estratégicos em Deus para podermos alcançarmos o melhor. Ele estava movendo um processo de seleção, de alguma forma. Ele sabia que a batalha, Deus ia dar a vitória, que era uma batalha ganha, mas ele queria identificar. Chegou a hora, havia chegado a hora. Eu vou falar da filha, eu vou falar daquela mulher de Axa, mas deixe-me tirar todas as suas dúvidas de Caleb e fazer você entender que às vezes nós temos que ser como Caleb, estrategistas em Deus, e usar as oportunidades para saber quem é quem. Caleb já estava descartando aqui quem não quer nada com trabalho, quem é covarde, quem não se dispõe a valorizar as coisas boas. E Otniel, este homem, surge como alguém que sabe valorizar o que é bom. E que ele tinha opções de batalha, mas ele optou pelo grande desafio. Ele optou em enfrentar até perigo de morte. Para quê? Para poder conquistar o melhor. Eu quero perguntar uma coisa a você. Será que nós temos enfrentado os desafios, vendo aquilo que Deus tem melhor para nós? Ou será que nós temos, assim, recuado? Será que nós estamos, assim, muitas vezes, medindo as coisas? Porque alguém pode pensar, mas será que valia a pena ele correr um risco, uma coisa tão perigosa? Olha, nós temos que, às vezes, pesar, porque muitas vezes nós não deixamos o Espírito de Deus falar no nosso coração, e nós nos permitimos, às vezes, optar por desafios menores, por um menor sacrifício, as menores dificuldades, e nos acomodamos com coisas não tão importantes e preciosas. Porque agora eu quero falar de Axa. Aquela jovem era uma jovem preciosa. O texto fala muito pouco, você vê que nós fizemos uma pequena leitura, mas quando a gente tem uma visão da história, nós sabemos que esta menina, considerando que o povo de Israel peregrinou por cerca de 40 anos pelo deserto, nós estamos falando de uma menina que nasceu durante a peregrinação no deserto. Nós estamos falando de uma menina que nasceu durante uma peregrinação por um deserto, nasceu em condições difíceis, quando nasceu em meio a lutas e batalhas e dificuldades.
Nasceu sob condições climáticas bastante adversas. Uma menina que não teve uma roupa nova desde o seu nascimento, porque nós sabemos que o povo de Israel caminhou com as mesmas roupas, com as mesmas sandálias. A palavra de Deus diz que as suas roupas e as sandálias não envelheciam. Mas quem nascia no caminho, suas roupas eram reaproveitadas. Ela não teve o novo, ela não teve o melhor, não teve assim um bom lugar para começar a engatinhar, para começar a andar, vivendo em tendas, andando, peregrinando, parando, sofrendo o frio da noite do deserto e o sol tremendo, rígido do dia no deserto. Essa menina, ela nasceu num momento difícil da história da sua família. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes, eu e você nascemos em momentos difíceis da história das nossas famílias. Vou falar de mim, considerando a vida dos meus pais. Eu nasci e vivi o pior momento da vida da história dos meus pais. A minha irmã também, mas eu sou mais velho. O meu irmão mais novo, ele não viu nada daquilo. Quando ele nasceu, a história já era outra. Ele não passou pelo que a gente passou. Ele não viu o que eu vi. Ele teve escola particular. Enquanto nós vivíamos, desde pequeno, levados para um colégio semi-interno, e quando o colégio fechava, a gente ficava dentro do colégio fechado, porque o meu pai chegava depois que o colégio, então alguém estava tomando conta, então eu era entregue no colégio às 7h30 da manhã, e só era tirado lá às 9 da noite, e dormindo. E às vezes eu não via meus pais, que era carregado no colo. E cresci assim, e fiquei jovem até os 15 anos assim, estudando em colégio interno, ficando fora. Agora deixa eu dizer uma coisa. Essa jovem nasceu no pior momento da história da sua família. Mas ela não se mostra uma fraca, nem uma pessoa traumatizada, mas ela transforma essas provações em força para viver o melhor de Deus. Você está entendendo? Na provação e no sofrimento, essa jovem ela tira forças de um momento que ela viveu sem oportunidade, de dificuldade, de privação. Isso faz dessa jovem mulher, alguém forte e não traumatizada, alguém forte e não frágil, alguém guerreira e não escondida, porque ela absorve o caráter do seu pai.